Graça e paz a todos. Eu estou fazendo esse vídeo em resposta a alguns ensinamentos da CCB, da Congregação Cristã do Brasil. Hoje pela manhã eu estive conversando com o pastor Raul de Portugal, que por sinal foi ancião da CCB por mais de 30 anos, se eu não me engano, por 37 anos ele esteve ali na Congregação Cristã do Brasil, sendo ancião. E ele me disse algumas coisas que está vendo muitas pessoas que são da CCB estão saindo. E principalmente depois do Covid, onde as pessoas ficaram muito em casa, elas começaram a ter acesso a conteúdos bíblicos reformados de muitos autores que são fiéis à Bíblia. E como resultado, muitas pessoas estão saindo. E a resposta da CCB, ela tem sido bem forte. E eles estão dizendo que qualquer pessoa que criticar a CCB ou criticar o ensinamento da CCB, elas estão cometendo a blasfêmia contra o Espírito Santo. Meus queridos, cada um que vão ver esse vídeo, eu queria tratar de 3 coisas aqui. A primeira é que nós devemos se pautar somente e exclusivamente pela palavra de Deus e não por ensinamentos de homens. O segundo, eu gostaria de falar sobre se é errado criticar uma denominação. Qual é a atitude do cristão quando ele está ouvindo um ensinamento? E a terceira é justamente sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? O que estava acontecendo ali naquela situação onde o Senhor Jesus ali diz, né, sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo? Meus queridos irmãos, primeiramente, para começarmos, uma coisa que nós devemos entender é que o cristão, o verdadeiro cristão, ele deve se basear e se pautar apenas pelas Escrituras sagradas. E essa, eu já falei num outro vídeo que eu gravei, é justamente a diferença entre um verdadeiro cristão e um falso profeta, que se baseia nas suas próprias cobiças. Se nós lermos a segunda epístola do apóstolo Pedro, nós vemos que ele diz que a profecia ela não é algo que vem da mente humana, ela é algo divino, que vem do próprio Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus revelou aos apóstolos. Por isso que eu sempre digo que é importante nós nos pautarmos no ensinamento apostólico, num santo ensino, nas Escrituras Sagradas. Notem em 2 Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 16, o que o texto diz? Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas. O que é fábulas? Historinhas contadas por homens, né? Histórias. E aqui, fábulas engenhosamente inventadas por homens, ou seja, o oposto do que é o Evangelho. Nós mesmos, aqui ele diz, fomos testemunhas oculares da sua majestade. Eles mesmos ali testemunharam e viram, presenciaram a majestade do Senhor Jesus. Pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviado a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, a quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos ali com ele no Santo Monte. Ali se trata daquela situação, no Monte da Transfiguração, onde eles ouviram a voz de Deus ali e presenciaram toda aquela situação e viram a glória, a majestade do Filho de Deus encarnado. Eles testemunharam, eles foram testemunhas oculares. E ele fala, por esse motivo, né? Ora, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, ou seja, o evangelho foi confirmado porque eles viram a majestade do Senhor Jesus. E olha bem o que ele diz, e fazei bem em atendê-la. Ou seja, vocês fazem bem quando vocês recebem o evangelho que nos foi passado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. O que nós devemos então receber? O evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu falo, meus queridos irmãos, é sempre a palavra. É o evangelho. Nós devemos nos pautar pela palavra de Deus, pelas Escrituras Sagradas. E aqui o apóstolo Pedro está dizendo, fazei bem em atendê-la. Né? Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, né? E fazeis bem em atendê-la. Porque aqui, até que o dia clareia e as estrelas da alva nasçam em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura, olha bem, a profecia da Escritura provém de particular elucidação.
Não é algo inventado pelo homem. Não é algo, não é uma fábula, uma historinha engenhosamente inventada por homens. Mas é a própria palavra de Deus, vinda do próprio Deus. E nós devemos nos pautar pela palavra. Meus queridos irmãos, esse é o primeiro ensinamento que nós devemos entender. Nós devemos nos basear sempre pelo que a palavra de Deus diz e não pelo que o homem diz, por fábulas, histórias de homens. Agora, tendo em mente que nós devemos seguir o ensino bíblico e não ensinamentos de homens, vamos ver o que o apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que nós vos temos pregado, seja anátema. A palavra anátema quer dizer maldição, maldito. Ou seja, aquele que segue um outro ensinamento que não seja o ensino fundamentado nas escrituras sagradas, está sob maldição. Olha a importância disso, meus queridos. Está sobre maldição. É maldito e está sobre maldição. Notem bem as palavras aqui do apóstolo Paulo. Ainda que nós mesmos... Quem que ele está falando aqui? Quem que somos nós mesmos? Paulo está falando eu, o apóstolo, e os outros apóstolos. Ele está dizendo ainda que os apóstolos preguem um outro evangelho, está sobre maldição. Ainda que os apóstolos, eu, o apóstolo Paulo e os outros apóstolos preguem um outro evangelho, que não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo, está sobre maldição. Ainda que um anjo vindo do céu vos pregue um outro evangelho. Ainda que isso, olha bem, ainda que o apóstolo Paulo chegue para nós e fale, esse aqui é um ensinamento. O que nós temos que fazer? Checar. Porque se o ensinamento não estiver de acordo com as escrituras sagradas, está sobre maldição. Notem bem, se nós olharmos em Atos capítulo 17, nós vemos que mostra que a Bíblia é um livro harmônico, irmãos. A Bíblia ela não diz uma coisa num lugar e depois ela desmente outro. Ela segue numa harmonia completa, né? A Bíblia ela é um livro harmônico, é muito importante a gente entender isso. Olhem aqui, se nós olharmos o capítulo 17 de Atos, nós vemos que Paulo foi em 3 lugares aqui. Ele foi na Tessalônica, ele ali sempre pregando o evangelho, mostrando que Cristo era o Messias, que ele tinha morrido pelos nossos pecados e através dele nós temos a salvação, pregando as boas novas. E nós vemos aqui no início do capítulo 7 que o povo da Tessalônica recebeu mal. Eles não receberam um bom evangelho. E nós vemos que teve uma grande confusão ali, eles prenderam Jason e foi uma grande confusão. Do versículo 10 em diante, Paulo se dirigiu ali para Bereia. Notem bem aqui, o que diz no versículo 10 e no versículo 11. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, esses de Bereia eram mais nobres. Olha como o apóstolo Paulo chama eles aqui, nobres bereanos. Eles eram nobres, mais nobres do que os da Tessalônica, que não receberam bem o evangelho, pois receberam a palavra com toda a avidez. Notem bem aqui, examinando as escrituras todos os dias. Ou seja, Paulo estava pregando e eles ali durante dias, analisando tudo que Paulo estava dizendo. Vocês conseguem ver a harmonia dos textos? O mesmo Paulo dizendo ali aos Gálatas, ainda que eu mesmo e nós, os apóstolos, pregarmos um outro evangelho, seja maldito, sobre maldição. Ele está dizendo aqui, os bereanos, eu estava pregando e eles analisando tudo durante dias. Paulo estava pregando e eles ali, deixa eu ver se está verdade mesmo, Paulo. E olha aqui que Paulo fala, eles, diferente dos da Tessalônicas, foram nobres. Quem escuta uma pessoa pregar, está analisando tudo que está sendo pregado, que o homem humano está pregando, para ver se está de acordo com a Bíblia. Essa pessoa é nobre. Esse é o ensinamento correto. Essa é a atitude do verdadeiro cristão. Nós devemos nos basear, nos pautar somente no santo ensino. E notem que o próprio apóstolo Paulo diz a Timóteo, haverá um dia que não darão mais ouvidos ao santo ensino, a Bíblia, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo falsos profetas, homens que contam fábulas, seguindo as suas próprias cobiças.
Nós devemos nos pautar, meus queridos, pela palavra. Então, é errado nós criticarmos o ensino? Não. Nós devemos analisar tudo, e se estiver errado, devemos repudiar o falso ensino. Por quê? Porque o falso ensino é maldito, e quem segue o falso ensino está sobre maldição. Agora, outra questão sobre você criticar um falso ensino. Isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Porque essa é a questão que eles estão dizendo. Você está questionando o ensinamento da CCB, da Congregação Cristã do Brasil, você está blasfemando contra o Espírito Santo. Meus queridos, vamos entender uma coisa. Nós, que somos reformados, bíblicos, nós entendemos e cremos na doutrina da soberania de Deus. Deus, ele é soberano em tudo que ele faz. Ele está no controle de todos os acontecimentos de uma forma totalmente precisa. Quando eu falo precisa, é que nenhum fio de cabelo da sua cabeça cai que não esteja no controle dele. E esse mesmo Deus, eu vejo muitas pessoas se gloriando, às vezes eu sou um homem de fé. Irmãos, nós devemos dizer, até a fé que nós temos vem de Deus. Efésios 2:8 diz, né, que a fé é um dom de Deus, que não é por obras, para que ninguém se glorie. É algo que Deus nos dá. É Deus que quebra aquele coração duro, e se ele não fizesse isso num dia, nós nunca nos converteríamos. Então, até isso é mérito dele. Ele quebra o nosso coração, ele nos dá a fé salvífica. Então, até isso é mérito dele. Da mesma forma, acontece com o arrependimento. Se nós olharmos 2 Timóteo, capítulo 2, no versículo 25, ele está dizendo aqui para disciplinar aqui com mansidão as pessoas que estavam indo contra o ensinamento. Ele ensina, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez. Então nós vemos, da mesma forma, a fé. Quem dá é Deus. O arrependimento é Deus. É como eu disse, se o próprio Deus não quebrar o nosso coração, não haveria arrependimento. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, sempre nos trazendo para perto dele e nos convencendo do pecado. A boa obra que Paulo diz ali em Filipenses capítulo 1, versículo 6, que ele começou nos Filipenses, ele ia terminar. Deus começa a boa obra, Deus cuida de nós, Deus sempre nos trazendo, nos convencendo do pecado, e nós perseveremos até o final, né, na doutrina, na sã doutrina, porque Ele nos ajuda, e não é mérito nosso, é mérito dele. Por isso que nós, cristãos bíblicos reformados, acreditamos na doutrina da soberania de Deus. Ele é soberano, Ele está no controle de tudo, Ele é maravilhoso. Então, seguindo nessa ideia, vamos entender o que é blasfêmia com o Espírito Santo. Se nós olharmos naquela situação onde o Senhor Jesus diz sobre a blasfêmia com o Espírito Santo, houve um acontecimento. Existiu uma situação ali onde os fariseus viram, e movidos por inveja, porque eles viram os milagres, os prodígios que o Senhor Jesus Cristo fazia. E aí eles, movidos por inveja, eles olharam, ele faz isso pelo espírito de Beelzebul. Ou seja, pelo espírito de Satanás. Quem está fazendo aquilo ali não é o Espírito Santo, é Satanás. Era muito grave isso. E Jesus responde a eles ali, toda ofensa contra o Filho de Deus será perdoada, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, não. Sabe o que está acontecendo ali, meus queridos? Se nós olharmos em Romanos capítulo 1, nós vemos, aqui no versículo 28, eu vou ler para os irmãos entenderem, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Existem momentos em que Deus entrega as pessoas. Ali naquele caso, o que é a blasfêmia com o Espírito Santo? A blasfêmia com o Espírito Santo não é o que os líderes da CCB estão dizendo. Que se você criticar o ensinamento da CCB, você está blasfemando com o Espírito Santo. Não, nós já vimos aqui que nós devemos ser como os bereanos. Nós ouvimos e analisamos de acordo com a Bíblia. Não está de acordo com a Bíblia, repudiamos. Falso ensino. Anátema, está sobre maldição. Essa é a atitude do cristão bíblico, do cristão verdadeiro. Então não é errado você criticar a doutrina. Você deve filtrar de acordo com a Bíblia, você deve fazer isso. E ser um nobre, como Paulo chama os bereanos, você é um nobre bereano.
né? Devemos seguir o mesmo estilo ali, a prática dos bereanos. Devemos fazer isso sim. Isso não é blasfêmia com o Espírito Santo. Isso é correto em fazer. Agora, blasfêmia com o Espírito Santo, havia essa situação. Eles ali estavam blasfemando contra Deus, movidos por inveja. E ali Deus, o próprio Deus, já tinha entregado eles. Sabe por que não há arrependimento mais ali para eles? Não havia mais? Porque o próprio Deus já tinha entregado eles. E essa é a situação ali que nós devemos entender. Meus queridos irmãos, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eu afirmo isso para os irmãos. Seja a CCB, ou seja qualquer outra seita, ou qualquer outra pessoa que está dizendo não critique o ensinamento, você repudia aquilo, irmãos. Você não deve ouvir o homem. Você deve se pautar pelos preceitos bíblicos sempre. Tem um ensinamento reformado, né, que eu gosto muito das 5 solas, que uma delas é sola escritura, somente as escrituras sagradas. Meus queridos irmãos, vocês que são da CCB ou de qualquer outra denominação, não sigam homens. Sigam a palavra de Deus, o santo ensino que os apóstolos receberam divinamente do próprio Deus, do próprio Senhor Jesus, porque Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida e somente Ele. Não devemos escutar homens. Tudo que você ouve, o pastor da sua igreja está falando, leia a palavra, conheça a palavra, medite, porque o próprio Senhor Jesus dizia: analisai as Escrituras, porque elas testificam de mim. Nós só conheceremos a verdade, meus queridos irmãos, se nós nos pautarmos pela própria verdade, que é a palavra de Deus.